Boa noite. Boa noite. Aí que eu vou trocar esse negócio aqui. Boa noite, Francinotti, minha querida amiga. Boa noite. Boa noite, Luísa. Boa noite. Boa noite, Aline. Tô aqui achando um filtro aqui. Boa noite, pessoal. Hoje vamos conversar e trocar uma ideia. Boa noite, a Adriana Araújo. Vamos trocar uma ideia boa aí sobre... Boa noite, Elis. Sejam bem-vindas. Espero que tenham bastante questionamentos, né? Pra gente trocar aquela ideia hoje. Vamos falar sobre várias coisas. Sobre perdão. Vamos falar sobre relações difíceis, né? Por que tem algumas relações que são tão difíceis, né? Algumas pessoas, principalmente na família, né? A família é fantástico, né? É um imã. Mas e fora da família também, só que fora da família fica fácil a gente se afastar. Boa noite, Bianca. Seja bem-vinda. Boa noite, Sandra. Sejam todos bem-vindos aí. Hoje vamos trocar aquela ideia, falando sobre relacionamentos, sobre relações difíceis, perdão, auto-perdão, né? A gente vai falar sobre cura física, cura mental, cura espiritual. A gente vai falar sobre... que mais que vamos falar? Sobre alimentos, alimentação. Eu fiz uma roda de cura com um tema ressignificando a comida, sobre alimentação, e hoje eu vou dar um complemento do que a gente conversou aqui, né? Alguns não vieram e a gente vai falar algumas coisas básicas que a gente até conversou aqui e outras que a gente não conversou. Eu vou dar um complemento. Eu vou falar sobre isso também. Boa noite, Andréia. Por que eu vou falar também sobre alimento? Porque, querendo ou não, o alimento é o combustível do nosso corpo. E outra coisa, além do combustível do nosso corpo, o alimento pode ser o nosso remédio, né? Então, a forma de evitar que essa máquina, às vezes, fique doente, adoeça, é através da alimentação. Então, por isso que eu vou falar alguma coisa também sobre alimentos, né? Vou falar, vai ser breve, mas a gente vai misturar tudo, da forma que eu trabalho sempre. Tudo junto, misturado. Por quê? Porque nós somos tudo junto, misturado. Um corpo físico, uma mente, emoções e também um corpo espiritual, uma consciência, né? Então, esse aglomerado, essa tríade, corpo, consciência e mente e emoções, né? Esse conglomerado. Vamos ver então. Vamos começar aqui. Eu me veio falar sobre perdão, sobre relações difíceis, porque eu vi um post agora há pouco, há uma hora atrás eu vi um post sobre perdão e me deu a vontade de falar sobre isso. De vez em quando eu falo, né? Até porque tem muitas pessoas hoje em dia que falam de Ho'oponopono, né? E o Ho'oponopono, eles usam muito essa história do me perdoa, sinto muito. E para quem se aprofundar na origem do Ho'oponopono mesmo, quem for buscar um aprofundamento, essa parte do me perdoa já foi uma adaptação ocidental, né? Que a gente aqui... uma adaptação para o povo que tem uma origem política e religiosa, principalmente, judaico-cristã. Então, essa questão do perdão, né? E na verdade, lá na origem, lá nas tribos havaianas, eles não reconhecem muito isso, né? Eles acham que não tem que perdoar ao outro, né? Não é, Deus perdoa, Deus não perdoa. Eles não têm essa essência, vamos dizer, essa informação no campo deles. Eles simplesmente ou tu aceita ou tu não aceita, né? Então eles trabalham apenas com a energia da aceitação.
eu te aceito assim como tu é, né? Quando tu tem uma relação, uma briga, alguma treta com alguém, o que acontece? Tu não tá aceitando a forma de pensar daquela pessoa e ela não tá aceitando a tua, então deu uma treta, ok. Aí imagina quem sou eu para perdoar alguém, né? É estranho, né? Quem sou eu para perdoar alguém? Aí a gente já traz aquela questão do perdão, já gera uma energia de culpa, né? Tipo, me perdoa, então eu sou culpado, tu precisa me perdoar. Não. Então lá na origem do Ho Oponopono, não tem essa parada de culpa. Eles estão um pouco libertos disso. E na verdade o que muito nos aprisionou aqui pela nossa história político e religiosa, judaico-cristã, foi muito através da culpa, do medo, né? E isso é uma desconstrução que a gente vem fazendo, que isso está impregnado no nosso DNA. Isso é histórico, isso é muito antigo. Então, quando o Ho Oponopono, de uma forma mais harmônica, seria eu te aceito, usar a energia da aceitação, a energia do amor, né? Eu te amo, e eu sou grato, e a energia da gratidão, né? Eu te aceito assim como tu é, eu te amo, eu sou grato pela tua existência. Então a gente elimina aquela questão de culpa ou de culpar o outro, né? Quando o outro precisa te perdoar, né? Quando o outro precisa receber o teu perdão, então quer dizer que o outro é culpado. Então a gente elimina isso porque não existe culpados, né? Tudo isso aí, show de bola, Bianca, show de bola. Quando a gente se confronta com alguém e a gente não está aceitando aquela pessoa, o que aconteceu? O nosso ego, a nossa personalidade ficou ferida por alguma coisa, né? Então aí falta a aceitação. Mas eu sempre trabalho bastante nas terapias e nos trabalhos em grupo, que quando a gente não... Tudo que a gente dá para o outro é o que a gente tem. Então, quando a gente está com dificuldade de aceitar uma pessoa, normalmente porque a gente não se aceita naquele quesito, né? A nível profundo, a nível subconsciente, na maioria das vezes. Então, eu trabalho sempre bastante a autoaceitação. Por quê? Porque eu só consigo amar alguém se eu aceitar, né? Então, primeiro eu preciso aceitar a pessoa para depois amar aquela pessoa. Então, eu preciso aceitar ela como ela é para depois amar ela. E, antes disso ainda, eu preciso me aceitar para aceitar a outra pessoa. E é a coisa mais, vamos dizer, subjetiva e subliminar, escondida de nós mesmos, a nossa falta de autoaceitação. Nós não nos aceitamos em diversos quesitos na nossa vida. E aí por isso que a gente tem tanta dificuldade de aceitar o outro em vários quesitos. Então, primeiro eu trabalho a autoaceitação, me aceitando assim como eu sou. Somos seres em construção, não existe a perfeição. Nós somos seres em evolução todo dia. Então, primeiro eu trabalho a autoaceitação e o autoamor. Porque eu só consigo dar o que eu tenho. Imagina, como é que eu vou dar amor se eu não tenho, se eu não amo a mim mesmo? Então não tem como eu dar, né? Então é aquela coisa, eu sempre gosto de fazer uma escala numérica para a gente entender como é que funciona isso aí. Se eu tenho de 0 a 100, eu tenho só 50 de amor, eu vou conseguir dar 90 pro meu namorado, para minha namorada, para minha mulher, para minha esposa, pro meu esposo. Eu vou conseguir dar 100 se eu só tenho 50 de amor? Claro que não. Eu vou dar no máximo 50, porque é o que eu tenho, né? Então, trabalhe o auto-amor para conseguir se amar 100%, que aí tu vai ter bastante amor para dar, né? E isso é um processo de evolução. Então, por que? A pergunta é, por que tem pessoas tão difíceis de se relacionar, né? E principalmente na família. Uma coisa que eu gosto de dizer sempre, relembrar, né, as pessoas, é que família
São processos kármicos. As pessoas que vêm na mesma família são todas elas ajuste de contas. Se tem um na família que não é ajuste de conta, que vem tipo para te apoiar na parada, para tu dizer assim, ó, esse veio para me ajudar, esse veio para me ajudar a aceitar aquelas outras todas as pessoas para a gente acertar as contas. Veio para ser um mediador. Raramente tem um. Se tem é um. O resto é tudo acerto de conta. Então, isso são informações que a espiritualidade foi passando com o passar do tempo, né? Com o passar dos anos. Então, por isso que é tão difícil esse confronto em aceitar e lidar com as pessoas da família. E aí vem a melhor parte. Como é acerto de conta, pessoal da família, tu não tem como fugir. Então, tu tem que realmente te acertar com eles. E a gente já está vindo encarnações sucessivas com aquelas pessoas em vários papéis diferentes. Os mesmos espíritos vindos. Numa encarnação vem como mãe e filho, como pai e filho. Daqui a pouco inverte, o outro vem como filho e pai. Daqui a pouco vem como irmão. Daqui a pouco vem como marido e mulher. Isso aí vem acontecendo encarnações pós-encarnações. Para aqueles seres irem se afinizando, irem diminuindo o atrito, porque também passaram muitas encarnações brigando, né? Então já, quando eles aceitam vir juntos, é que eles já estão um pouco pré-determinados a se acertar. Já houve como é que chama? Um concílio, né? De paz, né? Tipo, vamos se acertar aí, vamos resolver. E aí vem, por que dá os atritos? Vem as lembranças lá do subconsciente, as memórias que não são conscientes, vem à tona, né? Vem à tona e incomoda. Pá, uma invejinha, vem assim sutilmente, uma inveja, escanteia, né? Bota para escanteia, rejeita aquele ali, dá mais para um filho do que para o outro, e assim vai. Tudo são processos kármicos e que a gente está aqui para resolver, né? Então, é interessante. E aí, claro, a família não tem muito como fugir. A gente até tenta, mas não tem muito, né? Porque o laço, o entrelaçamento quântico, o entrelaçamento kármico é muito forte. Então, a atração é muito forte. Bom, pessoal. Então, falei um pouco de... Hélio Couto diz que muitos inimigos reencarnam como familiares justamente para se curar. Claro, exatamente isso aí. São os inimigos. Foram os inimigos, né? Foram os inimigos que, tipo, lá no plano espiritual resolveram dizer, vamos se acertar, deu essa nossa briga aí. E mesmo assim, mesmo com essa consciência, quando cai na carne aqui, mesmo assim, vem aquelas lembranças, aquelas memórias sutis, né? Do nosso subconsciente, e mesmo assim a gente entra em conflito e muitos não conseguem se acertar. Tem que vir várias encarnações como familiares até se acertar, até se perdoar e se amar, conseguir amar um ao outro. Isso todo mundo passa, né? Isso não tem ninguém que não passa. Pessoal, vejo que chegou o pessoal aí depois, sejam todos bem-vindos. Temos um evento na cidade de Piratini esse final de semana, que vai ser um evento de vivências meditativas, vai ser um evento de vivências com cacau terapêutico, chocolate quântico, vai ser também, vamos fazer a terapia constelacional apométrica, que é a técnica desenvolvida por mim, que é uma junção de várias técnicas. Vai ter tudo isso lá em Piratini nesse final de semana, vai ser 2 dias de evento, sábado e domingo, tá? Quem quiser depois, olha aí no feed, tem a programação, me chama, e a gente troca essa ideia. Povo, então eu falei que eu ia falar hoje sobre tudo, um pouco do perdão, vou falar um pouco de alimento, porque só para complementar o que a gente conversou na roda de cura aqui sobre os alimentos, a gente fez uma ressignificação dos alimentos, que é o combustível do nosso corpo. Só que o nosso corpo não é uma máquina. Não é que nem um carro, vai trocar peça, troca filtro e tá tudo certo. O corpo desgasta e às vezes não tem reposição. E aí, só que lembrando que o corpo é um templo sagrado no nosso espírito.
Existe um espírito habitando esse corpo aqui, né? E esse período que eu tenho que ficar aqui, não sei quanto tempo é, tem que estar, quanto melhor tiver esse tempo, melhor a gente consegue fazer as coisas que a gente deseja, né? Então, eu falei na roda de cura e a gente ressignificou, a gente trouxe mais valor para entender qual a função do alimento, para que serve e valor da onde vem, porque a gente perdeu a origem, os alimentos estão com pouca, vamos dizer, estão com pouca energia, pois tem muitos conservantes, elas já perderam a fonte, a energia original, né? Já perderam muito da Mãe Terra. E na verdade tudo vem da Terra. E a gente começou a se distanciar muito da Mãe Terra, do planeta Terra. Por isso que eu estou fazendo também um movimento de a gente emanar energia para o planeta, porque o planeta está precisando de cura. Porque nós somos a alma do planeta. E nós, seres humanos, que adoecemos o planeta. Entendeu? É como se o planeta fosse o corpo, né? Que nem, vamos dizer, nós, todos os seres humanos juntos, somos a alma desse planeta. E o planeta é o corpo. Só que os seres humanos, somos a alma, nós adoecemos a alma pela nossa conduta, pelo nosso distanciamento de várias coisas importantes. E o planeta está doente. Então a gente tem que começa com a autocura e a gente começa a curar o planeta. Tá? Então pode ver, a gente desperdiça muito. Eu falei da falta de alimento, não é por falta. As pessoas passam fome, não é por falta de alimento. Quando falo isso aí é uma mentira. Alimento tem de sobra, só que há desperdício e há má distribuição. Então alimento tem de sobra. Eu falei na roda de cura sobre um dos alimentos essenciais, que é sal. Isso é um alimento essencial e se criou uma salofobia, marginalizar o sal, dizendo que o sal é nocivo. Para vocês terem uma noção, na medicina ayurvédica, uma medicina que data de 6, 7 mil anos, se toma água com sal. 1,5 litro, bota uma colher de cafezinho de sal na água. Mas quando eu falo sal, tem só um detalhe. Por isso que eu trouxe esse pacote de sal aqui, ó. Isso aqui para mostrar que isso aqui é um remédio, na verdade. Sal integral é remédio. Baixa pressão, quando eu falo sal, é sal integral. Nunca sal refinado. Sal refinado, sim, acontece sobrecarregando o nosso organismo com excesso de sódio. Por quê? Porque ele foi refinado. Ele perdeu os mais de 80 minerais que ele possui. E aí ficou só NaCl, ficou só cloreto de sódio. E o sal integral, quando eu digo integral, é da forma como íntegra, que ele saiu da natureza, lá da salina. Tão importante que é o sal, que antes, quando não tinha o dinheiro, se pagava as pessoas com sal. Por isso o nome se fala salário, né? De tanta importância que é, né? E eu achei no supermercado um sal integral, sem aditivo nenhum, sem refinamento, que é da marca, não ganho nada pela marca Azevedo Bento, nem sei, nem conheço ninguém. Mas eu achei no supermercado esse sal, às vezes tem nas casas de produto natural, tem sal integral. Ele só é sal marinho moído. Então ele diz aqui, sal marinho moído, ele não diz refinado. Claro, ele é mais úmido, porque ele não foi refinado, porque no refino eles tiram alguns minerais, botam alguns secantes, e o sal fica mais sequinho, mais branquinho, fica mais bonito de ver. Mas não é o ideal, não é o remédio como é o sal integral. Aqui ele diz, o sal é obtido diretamente da água do mar por processo natural de evaporação. O sal Salazir, que é da Azevedo Bento, não é refinado, simplesmente é moído, preservando assim seu conteúdo original. Tá? Então eu trouxe isso aqui só para vocês, se vocês encontrarem, eu comprei no Nacional. Sal moído, marinho moído. Pode ser do Himalaia integral? Pode. Tá? Não importa a fonte. Claro, o do Himalaia pegou também, o do Himalaia está um pouco, pegou uma moda, né? Claro que o sal do Himalaia tem muitos minerais, é um sal rico em minerais, bem rico mesmo.
Só que, como eles viram um nicho de mercado, começaram a pegar sal grosso comum e começaram a pintar, tingir, né? E aí não, acabou que o sal do Himalaia, a maioria já não é do Himalaia mais, né? É sal do Rio Grande do Norte tingido, né? Não tem problema, sendo integral não tem problema. Todo sal, por determinação da Anvisa e dos órgãos de saúde, é iodado. O iodo é um mineral importante para a nossa vida. Por quê? Porque começou a ter muito problema de bócio, né, que chama papeira, né, por deficiência de iodo. E aí eles adicionaram o iodo no sal e aí diminuiu esse problema que estava ganhando grande proporção. Tá? Mas é necessário, eu mesmo como sou um terapeuta ortomolecular, eu faço suplementação de iodo, mais ainda tem. Porque o nosso corpo precisa de bastante iodo e a gente quase não consome algas, né? Algas que tem bastante iodo e a gente quase não consome isso aí. Então, lá no Japão, eles têm uma boa, vamos dizer, bons índices de iodo, mas aqui no Brasil a gente não tem isso aí. A não ser se tu come sushi toda semana. Eu não gosto de sushi, então não tem isso aí. Pessoal, então lembre-se, se livre do sal refinado, isso é coisa básica, é barato, todo mundo deveria saber disso, mas grande parte não sabe que o sal é um remédio. Sal, quando é consumido sal integral, eu tenho pacientes que baixou a pressão sem tomar remédio nenhum, só consumindo sal integral, trocando. Bom, então essa história de pressão alta, por causa do sal, é só porque consome sal refinado. E um problema gigantesco que eu tenho visto nos atendimentos nas pessoas. As pessoas estão adoecendo por falta de sal. Porque o sal também é um regulador de apetite. Porque às vezes a gente busca mais alimento porque querendo suprir minerais que tem no sal. Então a gente consome mais. Então o sal é um regulador de apetite, né? Outra coisa, dos alimentos que vocês têm que se livrar da casa de vocês, óleos vegetais. É um alimento dos mais nocivos, mais, vamos dizer, com maiores danos para a saúde, são os óleos vegetais. Por quê? Por causa da hidrogenação parcial. O que é isso? Você sabe que se não tivesse a hidrogenação parcial num óleo vegetal refinado, em menos de 3, 4 dias ele teria rancificado na prateleira do supermercado. Ele ficaria rançoso. Por que ele não fica? Porque ele passa por essa hidrogenação parcial. Então todo óleo vegetal ele passa por isso. Qual óleo que não passa por isso? Os óleos que são extraídos com prensagem a frio, como o azeite extra virgem de oliva, que é um remédio. A banha de porco é um remédio. Tudo isso que eu falo não é achismo, são tudo coisas que tem. Não, Aline, é uma colher de cafezinho em 1 litro de água. 1 litro, 1 litro e meio de água, tá? A água fica bem salopa. Então é uma colher bem rasa de cafezinho. Pega uma pitada de sal, uma pitada generosa e bota num litro de água que vai estar de boa. Assim, ó. Os óleos refinados, e tudo que eu falo não tem base científica, não é achismo meu. Eu estudo isso há mais de 15 anos, já li centenas de trabalhos científicos. Não quer dizer que signifique alguma coisa isso. Por quê? Porque existe 90% dos trabalhos científicos publicados tem interesse por trás. Então, quando a gente começa a estudar trabalho científico, a gente começa a identificar aonde está a tendência. Então, tem muito trabalho científico apoiando coisas que não são saudáveis, tá? Mas como eu sigo médicos renomados, que são pesquisadores, tipo o Dr. Mercola, que tem o maior site de medicina integrativa do mundo. Na verdade, não é nem dos Estados Unidos, é do mundo. Dr. Lair Ribeiro, que é o professor, para mim, que é o meu mestre, um dos meus mestres. Lá em 2007, eu comecei, aprendi muito com ele
e muitas das referências que eu busquei foi através dele. Dr. Ari Ribeiro, que dá aula de pós-graduação para médicos. Ele não atende mais no consultório há muitos anos, ele só dá aula de pós-graduação para médicos, sobre medicina integrativa. Entre outros, né? Não precisa citar um aqui. Bom, então eu não falo troço que eu acho. E tudo eu experimento. Tudo eu coloco na minha vida, tudo eu coloco nos pacientes, porque eu já experimentei na minha vida e sei que dá resultado, tá? Então se liberte de qualquer tipo de óleo vegetal. Comer de vez em quando uma fritura? Óbvio, não tem problema. Tudo que é com equilíbrio de vez em quando, tu não fazer da exceção à regra. Tu acha que eu não como fritura de vez em quando? Eu vou na casa de um, vou no supermercado, vou num restaurante, eu como fritura. E é frito no óleo e ponto, como uma batata frita e ponto, não tem problema. Mas não é regra, entendeu? Não é regra. Eu não uso óleo há muitos anos, há mais de 12, 13 anos eu não uso óleo. É banha de porco ou óleo de coco e azeite extra virgem. Lembrando que azeite extra virgem não pode superaquecer, não pode fazer fritura com ele, não pode fritar legumes e coisas que aí ele já perde todas as propriedades, tá? A banha de porco, o óleo de coco, isso pode aquecer, pode refogar uma cebola, pode fritar que não tem problema, tá? Outro alimento hiper problema, grande problema nas crianças hoje em dia, está no leite. Mas não é qualquer leite. Existem leites que não são tão nocivos assim, tá? Eles gostam hoje em dia de colocar tudo na conta da lactose, mas na conta toda não é a lactose. O problema todo não é a lactose. O problema todo é que quase que ninguém fala, porque existe uma indústria por trás. O problema existe um problema na enzima, né, na forma que nos leites das vacas de origem europeia possui uma enzima de difícil digestão e nas vacas de origem zebuína não, mas isso é outra história. Mas o principal para o pessoal que quer da cidade, leite de caixinha é altamente, vamos dizer, alergênico e o que menos é leite ali. Não é leite. Aquilo ali não é leite. Aquilo ali eles dão o nome de leite, mas aquilo ali não é leite. O leite é um alimento altamente perecível. Se vocês comprarem leite pasteurizado, que é o leite de saquinho, ou se vocês pegarem o leite da colônia, vocês podem ver, se deixar um dia ali fora da geladeira ou temperatura ambiente, ele azeda. Quantos meses fica uma caixinha de leite na prateleira do supermercado? Então, para vocês terem noção que tipo de alimento é aquele. Por isso que há tantas alergias hoje. Eu, até os 30 anos, agora estou com 40, até os 30 anos eu tinha crise de rinite toda semana. E eu sempre gostei de leite. O leite, seguindo algumas teorias, não é um alimento, vamos dizer, apropriado para adulto. Algumas teorias. Mas eu acho que tudo que é consumido em equilíbrio não tem problema nenhum. Mas vamos ver. Aí eu descobri isso, que o leite de caixinha é altamente alergênico e cortei o leite de caixinha da minha vida. Bom, me curei da rinite. Volta e meia eu tenho algumas crises? Até tenho, mas raramente. Por quê? Por alguns excessos alimentares. Excesso de glúten, ou se eu invento de tomar algum leite de caixinha, chego em algum lugar, não sei o que, tomo um pouco a mais, e aí pode causar alguma rinite, a rinite era o meu problema. Mas é raramente, tá? Algum excesso de glúten, aí eu fico com uma predisposição para rinite. Bom, muitos casos eu já vi cura só tirando, que nem eu fiz, só tirando leite de caixinha. Outros casos é necessário fazer tratamento homeopático, como eu já tenho muitos casos de cura de pessoas apenas com tratamento de homeopatia, curada rinite. Curada, não é remediada.
Não é remediado, é curado, tá? Porque a homeopatia é uma medicina de cura. Bom, pessoal, os recados da parte alimentar tá dado, já estão dados. Já falamos um pouco sobre isso. Vamos falar sobre... Alguém tem alguma pergunta aí? Vamos falar sobre... comecei a falar sobre perdão, né? Auto-amor. Eu quero falar um pouco de algo... Eu falei um pouco das relações pessoais. Eu quero falar um pouco de quanto nós, seres humanos, a nível de Terra, a nível da planeta Terra, fomos desempoderados. Esses RRP, o RRP eu aprendi com o Bruno Gimenez. Por quê? A Chero falou aqui, ó. Chero é minha irmã. Minha sobrinha, exatamente, tinha crise de rinite diariamente por muitos anos. Se curou com homeopatia, exatamente. Fiz um tratamento de homeopatia para minha sobrinha e se curou. E fora outros aí. Bom, a Aline quer saber sobre o cacau quântico. Vamos falar sobre cacau, vamos falar sobre chocolate quântico. Chocolate quântico é um produto desenvolvido por mim. O cacau terapêutico é o cacau que eu faço chocolate. A medicina do cacau é uma medicina fantástica que trabalha bastante o chakra cardíaco. Então a gente faz vivências, né, meditativas, tipo rodas de cura. A gente troca uma ideia, usa um tema, e é o que vai ter lá em Piratini nesse final de semana. E a gente traz um tema, fala um pouco sobre aquele tema e depois toma um chazinho de cacau, né? Cacau, que faz chocolate. Só que o cacau integral, o cacau que veio lá da Amazônia, é o que eu trago, cacau integral, que eu limpo a energia dele, eu abençoo, eu programo para que ele fique com a intenção mais pura possível, né? E aí a gente toma o chá do cacau, dá uma silenciada na mente e começa a sentir a energia. É suave, é sutil, mas ele trabalha aqui, ó, profundamente. Eu faço eu consumo quase todo dia, praticamente todo dia, 1 ou 2 dias, às vezes que eu não tomo cacau, mas eu tomo quase todo dia. Fora a parte energética, é um antioxidante fantástico, né? Ele é amargoso, né? Amargo. Mas aí, claro, a gente adoça, né? Para fazer essas vivências, eu adoço com mel, adoço com açúcar mascavo, para as pessoas não repugnarem. Mas eu tomo sem açúcar mesmo, de manhã. Eu tenho até aqui eu vou levar para Piratini vários cacau para o pessoal lá que quiser comprar. Eu tenho os pacotinhos. Bom, e é uma forma de entrar em conexão com o seu coração, com o seu chakra cardíaco. Aqui no chakra cardíaco, as coisas mais profundas do nosso ser estão aqui. Então, às vezes quando a gente começa a trabalhar o chakra cardíaco, a gente começa a se abrir mais para receber do universo. Então a gente começa a ficar mais leve com a vida e conosco mesmo. Então é por isso que é importante trabalhar isso, né? Para a gente ficar um pouco mais flexível e ficar mais amoroso também. Começando por nós, né? Então eu estava falando dos... a Gera me conhece aí, sabe que eu venho melhorando aí com o uso do cacau. Tem que melhorar, né? A gente tem que tem que ser um dia melhor que o outro, né? Eu gosto de usar sempre aquela frase: hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Então, eu estava falando do RR, o quanto a gente foi desempoderado, o quanto o ser humano está desempoderado pelo o RRP. Remédios, religião e política. Os remédios nos tiraram o poder da autocura física. Antigamente, pegava os antigos, os velhos, e aí vocês vão me dizer: eu já ouvi falar isso aí, eu já vi pessoas falarem, mas eu provo, isso é provado. E a gente que já conhece os antigos mesmo, eu mesmo que convivi muito com o pessoal do campo,
pessoal rural mesmo, que se alimentava com coisas da terra, que não tomava nenhum remédio, eu sei que é um velho forte, com vitalidade. Velho de 70, 80 anos, 70 nem, hoje em dia nem é velho, né? Mas as pessoas que têm 70 anos hoje, a partir dos 65 já tomam 5 tipos de remédio. E elas não têm aquela vitalidade que tinham, não têm força. Tu aperta a mão de uma pessoa de 65 anos hoje, tu vê que ela. As pessoas estão vivendo mais tempo, mas com menos vitalidade, com menos força de viver. E os velhos de campo, 80 anos com vitalidade, fazendo filho com 70. E os velhos tinham, né, força mesmo, vitalidade, vontade de viver, trabalhando, lúcido, né? Aqui. Né? Porque as pessoas, os 65, 70 anos já é muito esquecido, já dando umas rateadas, aquela coisa. Bom, então, por quê? Sabiam se curar com a natureza, sabiam se conectar com a Mãe Terra e buscar a cura da natureza. Então, além da alimentação, né? Obviamente, alimentação com menos conservantes, tá? Alimentos de verdade, como a gente chama. Bom, segundo R, que nos desempoderou foi a religião. Por quê? Como aqui a gente teve uma doutrina que dominou essa parte aqui esse pedaço da terra, do Ocidente, judaico-cristã, desempoderou muito, porque pode ver, dominou mesmo. Dominou, não podia ter outro tipo de pensamento. Até pouco tempo atrás, há alguns anos, a gente tinha vergonha de dizer que eu sou espírita, eu sou umbandista, dizer que é de outra religião. As pessoas te olhavam meio assim. Eu não tenho religião, né? Nunca tive. Eu já fiz parte de algumas religiões, mas eu sempre fui universalista. Eu estava ali eu cultivo só a essência de cada segmento. Eu não tenho religião. Universalismo é o meu lema. Ou seja, universalismo é a gente acessar a essência e viver a essência. Onde quando um universalista, uma pessoa que, vamos dizer, que busca a espiritualidade através, não além dos dogmas religiosos, ele faz a conexão com Deus dentro dele. Ele não precisa do intermediário, que seria a religião, né? Então, a religião, a questão do domínio judaico-cristão desempoderou muito. Então, era só o sacerdote, né, que tinha o poder de fazer essa ligação. Que o padre dizia, o padre que perdoava, né? Ia lá na capela de confessar, né? Vai lá e que te confessa com o padre. Então o padre perdoa, o padre... Não tô falando mal da religião em si, né? Eu tô falando do sistema que foi, porque a religião em si tem sua função. E a essência dela é muito importante para a história da humanidade, tá? Não pense que eu sou contra a religião, não. Eu só digo que desempodera quando a gente segue de olhos vendados. Desempodera nós de fazermos as nossas escolhas quando a gente segue os dogmas de olhos vendados. A gente pode usar a religião, pode usar aquele conhecimento, pode usar aquela energia, mas tem que ir além, tem que buscar Deus dentro da gente, tá bem? Então, ela sendo usada como uma forma de te religar com Deus é muito importante. Ela é importantíssima. Mas a gente tem que ir além, a gente não pode ficar preso nas escrituras, preso nas palavras que são faladas ali. A gente tem que buscar um entendimento além do que é falado na palavra das religiões. Então elas têm uma função? Tem, que é uma função organizacional. Saiu difícil, né? Mas saiu. Organizacional. Ela tem uma função de organizar tanto a nossa mente, tanto o conteúdo, né? O conhecimento, e até uma questão social. Né? As pessoas buscam ali, é um momento que se juntam, né? Para orar, para estudar. Então, tem uma função muito grande, só que a gente não pode ficar preso aos dogmas. E toda a religião tende a isso.
principalmente na Terra. Por quê? Porque aqui a gente vive muita dualidade, a gente ainda está muito preso no ego, mas estamos em processo de cura e libertação. Então, a questão que nos desempoderou muito foi a política. A própria palavra ficou deturpada. E é uma coisa importantíssima, porque tudo é política. Tudo é política. Na nossa casa existe uma política. Só que a gente ficou tão chinela essa palavra, para não dizer outro nome, que ficou ridículo. Mas eles nos desempoderaram. Nós permitimos que a política nos desempoderasse. Por quê? Porque eles decidem. Eles que sabem. Eles que sabem o que é melhor para a sociedade. Aonde? Continua sendo assim. Eles que ditam as regras, o que é melhor para nós. E não é, na verdade não. Quem sabe o que é melhor para mim sou eu. Só que se eu estou desempoderado, longe de mim, longe de saber quem eu sou, obviamente eu vou deixar os políticos decidirem a minha vida. Então, aí vem o trabalho que a gente está fazendo aqui na Terra, que é autoconhecimento, que é expansão de consciência. Que é uma palavra que, quando eu falo, dá uma fuga geral. Expansão de consciência. Não gosto nem de falar essa palavra. Mas o pessoal foge que te digo. Mas está bem. Um dia vai ser necessário e o pessoal vai se agarrar. Mas tem pessoas que buscam realmente. E isso é bacana. Isso é bacana que está crescendo. Está crescendo. Eu vejo que tem crescido bastante essa busca. Por quê? Pela necessidade. Porque as outras coisas começam a não suprir mais, né? A zona de conforto começa a incomodar, a pedra no sapato começa a doer tanto, enquanto estava só incomodando, uma coisa começa a doer tanto que a gente tem que tirar o sapato, tem que fazer um movimento diferente, tá? Então o RRP nos desempoderou. E chegou o momento de a gente começar a buscar esse empoderamento, buscar a cura na natureza, na Mãe Terra, que dá tudo para nós e a gente não valoriza. A cura está toda na natureza. Buscar o empoderamento espiritual. Não precisa de religião, a gente tem a Deus está dentro da gente. Buscar essa conexão, né? Tá na hora de a gente buscar a determinação do que a gente quer para a nossa vida e do que a gente não quer, sem depender de outras pessoas, de órgãos decidirem. Nós sabemos o que é bom para nós, mas para isso a gente tem que se conectar com a nossa centelha divina, né? O nosso eu sou, o nome que quiserem dar. Ou seja, nós temos a semente do Criador dentro da gente. Todos somos filhos do mesmo Criador. Então não adianta separar por cor, por partido, por qualquer coisa, por raça, por país, porque o mesmo que está lá na África é o filho do mesmo Criador que eu. Então é isso que a gente tem que ter consciência. Isso a gente só consegue entender e aceitar dentro da gente quando a gente primeiro se aceita. E a gente começa a internalizar isso quando a gente adquire consciência. Então, por isso que é tão importante, consciência, né? E aí a gente começa a cuidar mais da gente, a gente começa a cuidar mais do nosso planeta, a gente começa a cuidar mais da nossa casa, e etc, 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 etc. Pessoal que chegou depois aí, sejam bem-vindos. Eu falei muita coisa aqui até agora, e eu estou esperando o pessoal perguntar aí, questionar, opinar, e ninguém falou nada. Eu estou cansado até de falar. Queria tomar um mate. Falei sobre alimentação, falei sobre perdão, auto-perdão. Isso eu vou só complementar agora a questão do perdão que eu comecei lá a falar. Já entrei com a história do Ho'oponopono. O perdão, antes de ser um ato de amor, é um ato de inteligência. Um ato de inteligência. Por quê? Porque quando a gente não perdoa, quando a gente não aceita aquela situação, a gente está carregando ela. Eu sempre faço uma analogia que é como se fosse uma bola de ferro presa numa corrente no nosso pé. Eu estou carregando a questão do passado, aquela pessoa lá que ele me cutucou, lá que me machucou,
E eu estou carregando aquela bola de ferro até hoje. Tá tão interessante que ninguém fala, diz a Simara. Eu já vou falar sobre apometria, Cher. Vou falar assim. Importante. Eu me esqueço. Começo a me empolgar aqui nos assuntos. Eu vou no fluxo, né? E a intuição vem mandando, eu vou largando. Então é um ato de inteligência. Cara, por que eu estou carregando essa bola do passado? Obrigado, Bianca. Vamos dar. Por que eu estou carregando essa bola do passado? Então vou ser inteligente. Eu vou soltar isso aí, vou perdoar. Eu vou ver por que eu estou carregando. Vou aceitar e dizer, cara, porque quando alguém nos machuca, e aí vem a questão da inteligência, vem a jogada de inteligência. Quando alguém nos machuca, tocou em alguma ferida aberta nossa, né? Então, o que a gente precisa fazer? É olhar para essa ferida e curar essa ferida. E entrega a responsabilidade dos atos danosos para as pessoas que estão cometendo os atos danosos. Cara, o negócio é o seguinte, tu quer ser ruim? Tu quer ferrar os outros? Cara, segue ferrando, faz a tua. Porque existe uma lei universal que se chama lei do karma, lei do retorno, que tudo que tu emana para o universo, tudo que tu faz, toda ação tem uma reação. Então, cara, existe uma justiça divina intervindo em tudo. Existe uma lei, e essa lei é universal. E ela está atuando todo o tempo. Então, o problema é da pessoa. Se faz mal para mim, o problema é de quem fez. Porque quem vai se ferrar vai ser aquela pessoa, não sou eu. Eu vou ter que aprender a aceitar aquela situação e vou sair fora, né? Vou só, claro, já começo a me desviar daquela pessoa. Mas é um ato de inteligência. Eu digo, cara, não vou carregar mais esse peso do passado aqui no presente, porque eu quero um presente, um futuro feliz, eu quero um presente, um futuro alegre. E aí eu vou carregar um negócio triste pra caramba lá do passado. E aí entra a história do Ho Oponopono. Eu, muitos anos, há 10, 15 anos atrás, quando eu aprendi e me aprofundei no Ho Oponopono, eu comecei, eu tinha algumas, eu nunca fui de ter inimigo, mas tinha algumas pessoas que tinham dado algumas tretas. Nunca fui de guardar rancor, mas tinha algumas pessoas que eu senti que tinha uma coisa mal resolvida, uma tretinha. Ok. E eu comecei a usar o Ho Oponopono dessa forma que eu ensinei para vocês lá no início da live. Eu te aceito, assim como tu é, eu sou grato pela tua existência e eu te amo. Só assim. Só que tem um segredo, eu já falei em vídeo, está aí no meu Insta. Está lá no meu canal do YouTube. Para quem não conhece, eu Sincronize Sua Vida. Tu não manda o Ho Oponopono para a pessoa, tu manda para a centelha divina da pessoa, ou seja, para o espírito, para o eu superior dela. Por quê? Para não te conectar com a carga energética dela e obsessiva dela. Porque eles vêm em ti. Se tu não tem proteção, tu acaba ficando ruim, aí tu começa a rejeitar e não querer fazer. Então manda direto para a centelha divina dela, tu não fica pensando na pessoa, tu já determina. Eu tô mandando esse Ho Oponopono, esse eu te aceito, eu sou grato, eu te amo, para a centelha divina, para o espírito dessa pessoa, o espírito imortal. Não é para esse corpo, para essa persona que tu vê, é para o espírito dela. Porque o espírito vai saber o que fazer com aquela informação, com aquela energia. E tu começa a mandar, e aí eu vou contar agora a história para vocês. E tinha pessoas que tinham se atritado valendo comigo. Mas eu não queria carregar mais aquilo. Eu digo, cara, aconteceu, mas eu não gosto de carregar esse tipo de coisa. Mas eu sei que a pessoa tá... não tem condições de a gente nem conversar, né? Isso há muitos anos atrás. E eu comecei a praticar fazendo dessa forma. Bom, passou. Não é um nem dois casos. São muitas pessoas que eu já fiz isso. Isso que eu não sou de ter inimigo, mas igual tinha várias pessoas que tinham se atritado comigo. Seja por inveja, seja por qualquer treta aí que já passou na sua vida. E aí, passava um tempo, a pessoa vinha falar comigo. Vocês acreditam? Pessoas que a gente não fala. Vinham falar comigo. Do nada. E meio querer se desculpar, meio querer aquela história lá, pois é, eu repensei. Do nada.
E eu digo, cara, o bagulho funciona mesmo. Claro, eu em mim, em seguida aliviava aquele, sabe, aquele desconforto. Porque eu não tava, eu queria mesmo resolver, eu não queria carregar aquilo. Mas na pessoa, aquilo eu acho que começava a incomodar tanto que a pessoa vinha pedir desculpa, tia. E eu dizia, esquece, já passou. Ah, é claro, não dizia nada, a pessoa nem sabe o que é o Ho'oponopono. E aconteceu várias vezes. Então, quando você se sentir meio nojinho de alguém, raiva, coisa assim, manda o Ho'oponopono. Olha, Aline, mandei pro Caíme, meu amigo, mandei o Ho'oponopono pra ele também. Mandei pra ele. Aline, aí ó, matando a cobra, dando pau. O Caíme foi um que teve um atrito, depois te mandou uma carta, me mandou uma carta, exatamente. E é meu amigo. Sempre foi meu amigo, só que tivemos um atrito e aí qualquer coisa meio ruim e um dia, e aí eu fazia o Ho'oponopono pra ele também. Eu tinha uma listinha, né, ia passando. E volta e meia, quando eu sinto que tá vindo algum sentimento negativo de alguém, a gente sente, né? Eu já começo a mandar o Ho'oponopono pra centelha divina dessa pessoa. Em seguidinha já dissolve aquilo. Né? E ajuda a pessoa também, porque ela para de mandar. Né? Porque quando a pessoa está mandando algo negativo, ela está atraindo algo negativo para a vida dela. Isso é a lei universal, a lei do retorno. Vamos falar um pouco, rapidamente, eu acho que estamos com o tempo... Também, o tempo é indiferente. Se tiver que continuar, se você tiver a fim de papel, papel. Vamos falar sobre apometria, um dos trabalhos... Ó, eu vou falar sobre terapia constelacional apométrica, que é o trabalho, é a terapia desenvolvida por mim, junto à minha egrégora, minha hierarquia espiritual, que a gente vai fazer lá no domingo em Piratini. Ela é uma junção de constelação, são técnicas de constelação, técnicas de apometria, musicoterapia, aromaterapia. Aí eu utilizo um pouco da alinhamento de crenças, de consciências. Aí a gente vai usando várias outras técnicas que a gente tem. Tudo junto, no mesmo trabalho. Tá? Quem já viu a série Uma Nova Mulher, aquele trabalho que ele chama lá de expansão, é parecido. Só que eu acho que a TCA tem mais recurso ainda, mais coisa ainda. A gente vai, que tá, onde as constelações normalmente trabalham, né? A não ser que a pessoa tenha uma abertura nas questões espirituais, mas a técnica de constelação, como é uma técnica fantástica, que eu sou fã, mas ela, quando tu vai só pela técnica, e se a pessoa não tem uma abertura espiritual, ela vai só até ali, né? Trabalha bastante coisa, mas ela vai só até ali. E aí, com toda a egrégora que eu trabalho na questão da apometria, que eu trabalho aqui no Mãe Maria também com apometria, aí é só com apometria mesmo, a gente consegue ir além, né? A gente consegue acessar as consciências de outras vidas, limpeza de obsessões, essas coisas assim, tá? Bom, então a apometria é uma técnica primordialmente energética e espiritual, né? Ela trabalha nesses campos. Então, por que é tão importante, tão legal a TCA? Porque além do espiritual e da energia, a gente traz consciência, fica visível para a pessoa que está sendo tratada aonde tem coisas atravancando o caminho dela. E muitas coisas são desbloqueadas e aí a energia ajuda ela a ir à frente. Então, um exemplo muito clássico. Às vezes a pessoa está... tem algumas pessoas aqui que já passaram por tratamentos comigo. Faço cerimônia do cacau, sim. Eu chamo de vivência. Tá, beleza. A gente faz sim. A gente faz. Nas rodas de cura eu gosto de usar também. Tá? Isso, me chama aí, vamos fazer. Eu estava falando da TCA. Então, o legal da terapia constelacional apométrica é porque a gente consegue trazer a consciência do que a pessoa às vezes precisa mudar. Só que a gente tem que lembrar que o trabalho terapêutico ele é realizado, mas quem precisa fazer é 50% do trabalho terapêutico é realizado, quanto a pessoa se permite realizar. Ou seja,
o consulente, a pessoa que está sendo atendida, ela tem que tomar a atitude e ação de mudar as coisas que estão atravancando a vida dela. Então, como eu estava dizendo, pessoas às vezes tristes, tristeza profunda, insatisfação com a vida, aquela coisa toda. Ó, a Fabiana Gasparoni é consteladora. Eu não conhecia ainda a metodologia que ela usa, mas eu sei que ela é consteladora. Então, aonde às vezes tem coisas aqui no nosso presente que a gente não sabe. A gente diz, é depressão, mas às vezes tu vai ver a causa da tua depressão, é uma consciência tua lá de não sei quantas existências lá atrás, presa num umbral. E aí, quem é que tira? Se tu não tem equipe espiritual para tirar. Não tira. Não te mete que tu vai te ferrar. Mas, aí tem outra coisa, como eu estava dizendo. A pessoa está sendo tratada, ela tem que fazer a parte dela. Não é tudo na mão do terapeuta, não é tudo na mão da equipe espiritual. Não funciona assim. Não tem como. Porque senão ficaria muito fácil, né? Paga um terapeuta e faz o troço, paga... Não é assim. A gente tem que mudar, é para isso que a gente está aqui, a gente tem que melhorar, a gente tem que se conhecer, a gente tem que evoluir. Então, a primeira coisa, ontem mesmo na apometria aqui, foi uma coisa que ficou muito martelando na minha cabeça, porque algo para nós já é comum, mas para as pessoas que não conhecem isso, não é comum. Se vamos dizer, um pequeno percentual a mais soubesse disso, não teria tanto sofrimento na Terra. O que é isso que eu estou falando? É saber que nós somos seres espirituais. E o que significa ser um ser espiritual? Nós somos uma consciência infinita. Esse corpo morreu, essa carne aqui, e já daqui a pouco, daqui a um tempo, já vem em outro corpo. Já vem numa roupagem de mulher, já vem com outras experiências para passar, e etc. E tal, e tal, e tal. Então, entender isso, internalizar, que dizer assim, ó, morreu, não acabou, continua, cara. E tudo que tu plantar aqui, lá no plano espiritual, vai ser o que tu vai colher também. Porque a consciência que tu tiver aqui, que tu adquiriu aqui nessa vida, quando tu desencarna, tu continua com ela. Então, se tu quer te agarrar às coisas, te apegar à pequenez, ser egoísta, machucar as pessoas, viver preso em coisas pequenas, lá no plano espiritual é para onde tu vai, onde a tua consciência vai te levar. Uma experiência... Ó, vamos ver aqui o que as gurias falaram. A Fran disse, Rômulo, que era esse trabalho de cura. Eu faço no Centro de Terapias Integrativas Mãe Maria. A gente tem aqui apometria, temos TCA e tem os atendimentos individuais, Fran. Terapia constelacional apométrica que eu faço com a Ida e Constelação. Faço individual também. Aí... tem várias situações, aí a gente depois tu chama aí que eu te explico. Ó, Thalita, vamos ver. Eu te agradeço por ter feito tratamento contigo. Os florais e outros trabalhos abriram meu caminho. Sim, a Thalita fez alguns tratamentos da terapia de florais, como eu uso como adjuvante nos meus tratamentos a terapia de florais personalizados. Florais personalizados. Eu uso as energias dos florais de Bach, uso energias quânticas nos florais. Então, eu trabalho, e só que eles são um grande aliado nos trabalhos que eu faço, porque trabalham muito as questões emocionais. Então, essas crenças às quais nós às vezes estamos agarrados, que não conseguimos mudar, estão lá no nosso emocional, de uma forma bem sutil, vibrando. Um egoísmo, um apego a alguma coisa, alguma pessoa, alguma coisa material, às vezes, assim, alguma coisa desequilibrada. E às vezes, através do floral, tu começa a sutilizar aquilo e começa a dissolver. Aí tu começa a criar menos problema para a tua própria vida. Então, o floral é um tratamento bem sutil e curador, fantástico. Eu sou fã. Eu estou me programando para o ano que vem dar cursos da forma como eu faço os florais, ensinar como eu faço. Exatamente. Ó, eu uso radiestesia, só que eu preciso ensinar como usar a radiestesia de uma forma
segura, para não ter interferência. Ó, vamos ver o que o Aqua fala aqui. Eu não sei quem é o Aqua. Estive no Mãe Maria ontem. Ó, algo me deixou em dúvida. Gostaria de conversar contigo para entender melhor. Chama no direct. Não tem problema. O Mãe Maria, que é um centro que a gente oferece trabalho de reiki, um valor popular, nas terças-feiras à noite, às 19 horas, e apometria também, todos os valores populares. E para quem passa depois por um tratamento de apometria, aí pode participar dos tratamentos de terapia constelacional apométrica, tá? Isso aqui tudo aqui no Centro de Terapias Integrativas Mãe Maria. Aqui no Centro de Terapias Integrativas Mãe Maria a gente também faz as rodas de cura sistêmica. Eu sempre faço com a Juliana, que está aí, Juliana, fisioterapeuta e osteopata. Bom, aqui ó, o que a Aline fala? Eu também fiz e indico. A Aline fez um tratamento, sim. Minha filha tinha bruxismo e com a homeopatia do Rômulo não rige mais os dentes. É exatamente. Às vezes as crianças têm bruxismo, causa uma série de efeitos colaterais, né? Além de um sono de má qualidade, dores de cabeça, enxaqueca, às vezes é só. A homeopatia trata quase tudo. Praticamente quase tudo, eu digo. Claro, e aí o que não trata a homeopatia, aí vão para a naturopatia. E a medicina ortomolecular, né? Medicina ortomolecular, para quem não conhece, é suplementação de minerais e vitaminas. Muitas das doenças que se tem é por deficiência mineral e vitamínica. Só que, aí vem a questão toda do planeta Terra, do domínio, que eu não posso falar algumas palavras. A suplementação mineral e vitamínica é barata. E aí por isso que não é tão... Por isso que foi um pouco excluído, né? Homeopatia é barata. Por isso que foi um pouco excluído. Tá? Só que tu patentear um remédio, tu juntar um conjunto de sintomas e dizer que existe um remédio para aquilo, é bem rentável. Então essa é a medicina que é vigente na Terra hoje, mas não vai ser para sempre. Bueno. Acho que era isso que eu tinha para falar. Se ficou dúvida, chame no direct. Larguei bastante informação aí. Amanhã eu vou abrir uma outra live, não sei o assunto, vou meditar para saber. E sexta-feira vou fazer um workshop, um pré-workshop gratuito, principalmente voltado para as pessoas que querem participar do evento em Piratini. Mesmo quem não queira e quiser participar do pré-workshop, vai ser liberado também, mas vai ser num grupo fechado, no Google Meet. Então as pessoas vão ter que entrar para um outro grupo lá, e eu vou botar o link do grupo. Mas isso é na sexta de noite, tá? E aí lá a gente vai trocar ideia, juntos, tá? Que aí eu vou ver a cara de vocês lá e aí vocês vão ter que falar também, né? Senão eu vou cansar. E a gente vai fazer esse pré-workshop, e aí sábado tem um workshop lá em Piratini de tarde, depois temos uma roda de cura sistêmica, e depois uma confraternização, e aí no domingo de manhã temos a vivência com o cacau terapêutico e chocolate quântico, e de tarde temos a terapia constelacional apométrica, tá? Pessoal, gratidão por todos que estiveram aí comigo, brigadão aí falei das dicas de alimentação aí lá no início da live, quem chegou depois, dá uma olhada. Larguei bastante informação aí, mas foi um prazerzão estar com vocês aí, tá? Até amanhã. Amanhã às 20h30 de novo, eu vou abrir outra live e a gente vai conversar bastante. Os assuntos a gente vai deixar fluir, tá? Valeu! Gratidão, boa noite e até mais, pessoal.